Então precisamos criar novas ligações neurais. Os irmãos sabem que o cérebro, ele armazena memórias. O arqueocórtex, ali se encontram as memórias mais próximas do mundo animal. E o neocórtex é a parte maior do cérebro destinada a informações de alto nível espiritual. O neocórtex nos convida às emoções e paixões superiores, a conhecimentos de elevado nível. Não vamos desprezar as paixões, mas vamos elevá-las, trazendo-as do arqueocórtex, o armazenador, o Winchester cerebral, milenar, para um outro campo de sentimentos, de emoções, de vivências, por meio do neocórtex. O nosso neocórtex está vazio. O arqueocórtex está pleno, cheio. Mas o neocórtex está vazio. Vazio de sabedoria, de memórias de alto nível, de inteligências inimagináveis. No futuro, nós nos comunicaremos por meio da telepatia. Nós perceberemos facilmente os outros, tal qual Jesus, que teve o cérebro mais perfeito que já existiu na face da terra. E que certamente veio, e que surgiu, e que se desenvolveu ao longo de milhares e milhares de anos, evoluindo, passando por diversos níveis de evolução espiritual. Então nós temos hoje o cérebro que merecemos, porque é o cérebro que desejamos, e ele nos limita, ele nos confunde, ele se opõe aos nossos bons propósitos. E por que isso? Porque não somos persistentes. Quando Jesus disse que precisaríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ele quis dizer, tente perdoar 70 vezes, 7 vezes, para criar um sistema no neocórtex, para criar sinapses, novas ligações cerebrais, dispostas a compreender que o opositor não é o nosso inimigo, que o opositor é um agente da lei divina, nos convidando a uma melhoria. Então, 70 vezes 7 significa tentativas persistentes, um desejo sincero de perdoar. Como eu falei de manhã, se o indivíduo diz que quer perdoar e não determina tempo para isso, eu vou perdoar fulano por qualquer dia desse. Ele tem que saber, o cérebro tem que entender que ele quer perdoar, mas tem que marcar tempo. Quando nós queremos uma coisa e não agendamos, o cérebro não entende que nós desejamos aquilo. Quando é que você vai na sua casa? E meu irmão na sua casa, quando? Qualquer dia desse, não vai. Quando menos você esperar, breve, o cérebro não entende isso, não vai. Em 15 dias, em um mês, esse ano, até o dia 24 de dezembro, eu vou perdoar fulano. Aí o cérebro já começa a receber o primeiro comando. Que coisa estranha. Marcou data para perdoar. Mas aí, por mais estranho que pareça, o cérebro entende que alguma coisa vai acontecer. Então, quando o cérebro está devidamente preparado, condicionado ao perdão, o espírito não mais perdoa.
Ele não precisa mais desse esforço. Perdoar é uma condição de espírito de mediana evolução. Os espíritos superiores não perdoam. É impressionante. Os espíritos inferiores não perdoam e os superiores também não. Os inferiores porque estão devidamente magoados. E os superiores porque não entendem como não perdoar. Ele não me fez mal. Ele não me prejudicou. Ele está fazendo o que a lei autorizou ele fazer. Para o meu bem. Ele é um instrumento divino. Aquele que me faz o bem, o que me faz o mal. Mas aí eu estou falando isso e meu cérebro está dizendo. É muito bonito na razão. Será que você vai diante do seu algoz? Não vai sentir um gostinho sabendo que ele tropeçou e quebrou a perna? Aí é questão emocional. Não é a bondade que nos fará ajudar o agressor. É uma convicção de que ele não é agressor. Então, não basta apenas ter conhecimento, não basta apenas ter leitura, e nem basta apenas querer de vez em quando. Temos que criar mecanismos motivacionais no campo da razão e motivacionais no campo da emoção, porque só quem pode perdoar é quem sentir prazer em perdoar. Se não sentirmos prazer nisso, não vamos perdoar nunca. Quer ver um prazer que é inferior, mas que nos ajuda ao perdão? Aquele ar de orgulho. Vou ajudar você que um dia quis te prejudicar. Ó, gente, eu estou fazendo com ele, ó. Não deixa de ser um prazer primário, mas está ajudando. Poderia estar matando. Agora que você está aí, eu vou terminar de crucificar. Mas é um prazer. O orgulho, né? Já é um prazer primitivo, mas é prazer. É melhor do que terminar de fazer o que não deve. Mas existem outros níveis de prazer. Outros níveis de prazer. O prazer de sentir que a vida nos colocou aquele agressor e colocou de novo ele numa condição de pedinte ou de necessitado. E que agora temos que fazer algo. Esses exercícios vão convencendo ao cérebro aos poucos de que ninguém pode nos fazer mal. Enquanto nós considerarmos que alguém pode nos fazer mal, nós vamos ainda ter que perdoar ou vamos ter muita dificuldade para isso. E aí a tentativa tem que ser constante. Saiu uma reportagem super interessante falando sobre aqueles que têm sucesso em alguma coisa. Os cientistas do mundo inteiro se reuniram porque queriam saber qual o segredo do sucesso, mas pela ciência. E descobriram que para o indivíduo lograr êxito e ser um exímio, ser um mestre em sua arte, ele tem que ter 10.000 horas de trabalho naquela área. 10.000 horas. Então, se você cozinha a 10.000 horas, já é um excelente cozinheiro. Se você dirige esse trânsito maravilhoso que nos exige tanta paciência a 10.000 horas, você tem o brevet da virtude. Pegou o brevet, autorização. Quem tem 10.000 horas de tentativa de perdão se transforma num mestre do perdão. E sabe o que significa 10.000 horas? 8 horas por dia de treinamento. Dá 3 anos e meio. Se você 8 horas por dia faz a mesma coisa e se aperfeiçoa cada vez mais, em 3 anos e meio você já é um mestre naquela arte. Vejam quanto tempo perdido e como nós somos mestres em outras artes humanas. Temos séculos. Agora, vencer séculos numa encarnação, reconstruir o arqueocórtex e construir um neocórtex, é vencer o passado, é lutar contra muitos fantasmas.
Espírito existe, fantasma também. Fantasmas são nossas ilusões. São nossas imaginações infundadas. Então precisamos entender um esforço constante, 8 horas por dia, dizendo ao cérebro: eu tenho de perdoar fulano. Fulano fez isso porque ele é mau. É doutrina constante, 8 horas dizendo isso para o cérebro. Com 3 anos e meio, segundo os cientistas, ele vai estar convencido que você não apenas deu conta de perdoar um, mas daria conta de perdoar qualquer um. Porque quem perdoa de verdade um único agressor, perdoará a todos. Aí você se torna um mestre do perdão. Como se tornará um mestre em qualquer virtude? Se recondicionar e lutar e perseverar nisso. Porque nada se consegue sem esforço, disciplina, sacrifício, renúncia e muita persistência. Então não basta dizer Senhor, Senhor, porque não vai entrar no reino dos céus, como disse que é Jesus. Mas aquele que faz a vontade do Pai e que persevera até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, porque esse é muito persistente. Esse não desistiu, reconstruiu um cérebro, e agora quando ele reencarnar, vai ter uma casa mental de alto nível. E aí, para os outros, ele será um louco. Como Francisco de Assis foi considerado. Como Mahatma Gandhi, Sócrates, Buda, e o louco dos loucos, Jesus de Nazaré. Uma mente brilhante. Quem poderia imaginar e entender aquela lógica? Um pensamento superior inesperado. Sabia realmente o que dizer e como dizer. É lógico que não se pode perdoar 70 vezes 7. Porque quando se perdoa uma única vez, não precisa segunda. 70 vezes 7 tentativas. Na 40ª, da 490ª vez, o cérebro está treinado. Como um atleta espiritual. Semelhante a um atleta olímpico. Mesmos, então, muitas vezes nós olhamos para o Espírito Superior, eu queria ser tal qual o apóstolo Paulo de Tarso, João. Como eu queria ser um espírito melhor. Mas eles têm muitas horas de oração. Eles têm muito tempo de esforço. Muitos momentos de solidão, de sacrifício. Vivem uma vida interior profunda, profícua. E por essa razão é que eles conseguem. Por essa razão que eles conseguem, porque eles travaram e lutaram o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo. É o bom combate. Então a neuroplasticidade nos fala no plano da carne que o cérebro pode se recondicionar e voltar aos movimentos. Da mesma maneira, nós podemos recondicionar o cérebro e voltarmos aos movimentos superiores, aos movimentos de alto nível, porque nós somos semelhantes aos filhos pródigos que saímos e agora precisamos voltar à casa do Pai, reconstruindo essa casa que inclusive é cerebral. Então vamos observar que a questão do perdão não é questão de bondade, não é questão de religião, não é consciência religiosa. É algo orgânico. Porque quanto mais você quer e tem um cérebro que reforça, porque ele está sendo reconduzido, mais força você tem.